O Correio Esportivo está no ar! Mais uma edição do programa! Boa noite de segunda-feira para você, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Correio Esportivo. Antes de iniciarmos o programa, mandar aqui um abraço muito especial para a criançada do 4º ano do Colégio Vicentina Santana. Estiveram fazendo visita aqui nos nossos estúdios nessa segunda-feira, a turma de manhã, mais uma turma à tarde, e conheceram aqui todo o processo, tanto da parte impressa quanto o nosso estúdio. Teve a turma aqui da tarde, teve alguns que se pudessem já sentava aqui, já mandava, grava aí que eu quero ser entrevistado, eu quero estar no Correio Esportivo, eu quero estar no Correio Rural, eu quero ir no Podcor, barata criançada. Então, um abraço do Correio Esportivo para todas as crianças que estiveram aqui nos visitando hoje, voltem sempre, foi muito legal receber vocês. E aguardem, né, porque segundo os nossos visitantes dessa segunda-feira, o que não vai faltar é criança aqui no nosso estúdio para conversar com a gente nos nossos podcasts. Seja bem-vindo novamente, você que nos assiste no Spotify ou no YouTube. Vamos lá, que o programa está só começando. O programa dessa segunda-feira que vai tratar da equipe da KGB Artes Marciais aqui em Laranjeiras, né? Mandar aí um parabéns para os vencedores da equipe que foram campeões lá em Capitão Leônidas Marques esse final de semana. Vamos falar aí de Dória, que agora é ex-zagueiro do São Paulo, rapaz, você vai entender por quê. O Thiago Silva, né? O eterno Thiago Silva da seleção brasileira aí. Thiago Silva, que se despediu lá do Porto, e muito mais, é claro. Brasileirão, Libertadores, Sul-Americana. Vem comigo que o programa tá no ar e tá só começando. Muito bem, começando então com os assuntos dessa segunda-feira. Te convidando, se você não assistiu, a assistir o Papo de Torcedor, que eu gravei aqui sexta-feira com o nosso querido Padre Rodrigo, palmeirense Padre Rodrigo. Inclusive as crianças que estiveram aqui hoje, algumas na turma da manhã, reconheceram o padre quando estavam aqui vendo como que funciona o processo de gravação, edição, de postagem dos nossos conteúdos, dos episódios. Aí a criançada ali, alguns reconheceram o Padre Rodrigo, fez sucesso aqui também. Então, mais um Papo de Torcedor, esse quadro que eu tô tendo aí o maior prazer de gravar. Te convido a assistir se você não assistiu, principalmente você que é do Verdão, né? Você que é da Sociedade Esportiva Palmeiras, não perca. Assista no YouTube e no Spotify Papo de Torcedor com o Padre Rodrigo de Lima, aqui de Laranjeiras do Sul. Então, agora sim, né, começando o programa, mandar esse parabéns aí, né, esse salve pra galera lá da KGB aqui de Laranjeiras, KGB Artes Marciais, atletas aí, 3 atletas da equipe conquistaram vitórias no Capitão Fight 8, que foi realizado no último sábado, então, em Capitão Leônidas Marques. Pablo Henrique Araújo venceu no K1 até 63 quilos, Vitor da Silva triunfou na mesma modalidade até 69 quilos e o Adilson Zanardini garantiu vitória no boxe até 58 quilos. Então, parabéns aos atletas da KGB lá, pro Jefferson, pelo trabalho realizado e por tamanho êxito na participação, então, no Capitão Fight 8, que foi realizado no último sábado em Capitão Leônidas Marques. O esporte aí em Laranjeiras, como sempre, fomentado, vencedor, triunfante. Parabéns, então, à KGB, aos atletas, então, Pablo Henrique, Vitor da Silva e o Adilson Zanardini. Seguindo com o programa dessa segunda-feira, vamos falar do Dória, que, pelo que ele estava passando nos últimos jogos do São Paulo, simplesmente o zagueiro Dória pediu rescisão do contrato no tricolor paulista. Ele alegou ter sofrido ameaça de torcedores nas redes sociais na última quinta-feira, semana passada, né, por causa das falhas na derrota para o Fluminense no Brasileirão e no empate contra o Milionários pela Copa Sul-Americana. Além disso, segundo ele, passa por um grave problema de saúde na família. Depois do rompimento, o jogador fez um post nas redes sociais dizendo que precisa de um tempo para resolver questões pessoais. E com pedido de rescisão, o Dória vai receber apenas os valores proporcionais ao que já cumpriu no contrato. Então o zagueiro Dória não é mais jogador do São Paulo. Pediu para ter o seu contrato rescindido, alegando tanto problemas de saúde na família, quanto ter sofrido ameaça por torcedores. Isso é uma coisa assim, né, cara?
Olha que nível chegou. O zagueiro precisou pedir. Na verdade, ele só juntou ali, né? Os dois fatores. Mas com certeza as ameaças por parte desses torcedores influenciaram muito para que o Dória pedisse para que o seu contrato fosse rescindido. Para você ter uma ideia, então, né? Olha o nível que chega do atleta preferir ter o seu contrato rescindido, ficar sem jogar, né? Procurar outro clube, talvez ficar um tempo aí desempregado, a continuar num clube onde está sofrendo ameaças. Coisas do futebol, infelizmente, né? Não passando pano, não concordando, mas coisas aí que, infelizmente, acontecem no esporte, né, do futebol. Falando em zagueiro, o Porto anunciou também na última quinta-feira a saída do Thiago Silva, né? O eterno craque revelado pelo Fluminense, passagem pelo Milan, seleção brasileira, né? Zagueiro muito técnico, marcou época nos clubes e na seleção. Em comunicado oficial publicado no site do clube e nas redes sociais, os portugueses se despediram do brasileiro de 41 anos no dia 16. O Thiago Silva levantou o troféu de campeão português pelo clube, então Thiago Silva encerrando mais um ciclo, né? Ele que já havia jogado pelo Porto, encerrou a sua segunda passagem pelo clube português e ele que encerrou com título, né? Pois foi campeão no dia 16 de maio. Campeão português pelo Porto. Vamos aguardar, né? Não houveram mais informações se o Thiago Silva vai se aposentar, se ele só encerrou o clube e está pensando aí já no prosseguimento da carreira, como está se sentindo também fisicamente, né? Já tem 41 anos, né? A gente tem que respeitar, né? Vamos aguardar para ver se o Thiago Silva vai continuar a carreira ou vai se aposentar. Agora mudando... vamos ainda continuar falando de coisas do futebol, vamos falar de futebol mais precisamente do Vasco da Gama, mas também, cara, o bicho tá pegando, hein? Lá no Vasco da Gama, simplesmente o Renato Gaúcho não apareceu na coletiva de imprensa após a derrota do Vasco para o Bragantino ontem. Claro que vamos falar muito de Brasileirão daqui a pouco, mas achei essa entrevista, essa notícia muito relevante para trazer para o programa. Renato Gaúcho, então, não apareceu na coletiva, a entrevista coletiva do Vasco após essa derrota em casa para o Bragantino. Isso porque então, ele não apareceu para dar os esclarecimentos, como é de costume, né? Tem ali, depois que o jogo acaba, a famosa zona mista, onde há um espaço ali onde há as entrevistas, né, entre os profissionais da imprensa, os jogadores e tal. Depois tem sempre as entrevistas coletivas dos técnicos, como é de costume, como mencionei aqui. E quem foi para a entrevista coletiva foi o Admar, que é um dirigente do Vasco, e o Thiago Mendes. Eles que chegaram à sala de coletiva apenas 1h30 depois do apito final do jogo. As críticas aconteceram depois da torcida do Vasco perder a paciência com a atuação do time na derrota para o Bragantino. O Renato Gaúcho, que até pouco tempo atrás era super ovacionado e merecidamente, né? Porque ele melhorou muito o panorama lá das coisas no clube de São Januário. E o Renato Gaúcho foi um dos alvos dessa crítica toda, né? Pela torcida ter perdido a paciência com esse jogo, com esse resultado, essa derrota. E a torcida vaiou o Lucas Piton, o Brenner e o Saldívia. E também o Renato Gaúcho logo após o terceiro gol do Bragantino. O Renato, então, segundo a notícia, que ele se virou para a arquibancada e gesticulou. Olhou ali para a galera, imagina que tô aqui no banco de reserva, ele se virou e falou, tipo assim, a culpa é minha, cara. Na sequência, os torcedores atiraram copos na direção do treinador, que deixou a área técnica e foi para o banco de reserva. Na sequência, os torcedores chamaram o Renato de covarde. Na saída para o campo, o técnico fez um sinal de positivo para a arquibancada. Então, Renato, e aí, informação que eu li, acabei não trazendo para trazer para vocês, mas vou comentar agora. O Renato Gaúcho, houve uma reunião entre o final da partida e a entrevista coletiva, até por isso que o dirigente e o Thiago Mendes, o volante, né, Thiago Mendes, foram com só 1h30 depois do jogo que eles foram para participar da coletiva, porque houve uma reunião ali que teve a presença do Renato Gaúcho, da diretoria. E, segundo as informações, os dirigentes ali, a cúpula vascaína, disse que eles estão com o Renato, apesar da pressão, apesar do que se passou lá em São Januário nesse jogo. Abre parênteses. Como eu já comentei aqui nesse programa, quando a diretoria fala isso pro treinador, geralmente é a maior mentira que tem.
O presidente falou isso, o diretor de futebol falou isso. Não, nós estamos com você, nós estamos fechados. Você tem respaldo, você tá com o nosso respaldo. Passa ali 2, 3 dias o cara é demitido. Não sei porque é assim que as coisas são no futebol, mas acho até que o Renato Gaúcho merece sim, pelo que fez aí recentemente, esse voto de confiança. Pode estar passando por uma oscilação agora, uma turbulência agora, mas o Renato melhorou muito o Vasco, agora tá ali de novo flertando com a zona de rebaixamento, é verdade. Perdeu na Sul-Americana também, que a gente vai falar daqui a pouco, mas a verdade é que o Renato merece esse voto de confiança e espero que nesse caso seja uma exceção, que tenham dito isso para o treinador aí, né? O Renato Portaluppi. E vamos aguardar para ver se ele realmente vai prosseguir no Vasco, se o Vasco vai retomar o caminho das vitórias. Vamos ver o que vai acontecer para a equipe de São Januário nos próximos dias. Lembrando que está bem perto da pausa para a Copa, né? O Vasco deve ter aí, assim como os outros clubes que estão jogando Sul-Americana, Libertadores, mais 2 jogos só. Tem agora esse meio de semana competições sul-americanas, né? Alguns na Sul-Americana, como o Vasco, outros na Libertadores. E tem Brasileirão final de semana e já acontece a parada para a Copa do Mundo. Prosseguindo agora com o programa, vamos dar uma abaixada aqui no clima, no astral, para comentar esse falecimento, né? Muito surpreendente do influenciador fitness Gabriel Ganley. Os familiares e amigos do atleta se despediram hoje de manhã do Gabriel Ganley, ele que foi cremado às 11 horas de hoje em caráter reservado. A informação foi divulgada por Clarice Ganley, mãe do atleta, em publicação nas redes sociais. O Gabriel, de 22 anos, foi encontrado morto no último sábado em seu apartamento localizado na Mooca, no bairro de São Paulo. O caso foi registrado como morte suspeita no 42º Distrito Policial em Parque São Lucas. A causa da morte ainda não foi divulgada oficialmente. Então, esse falecimento aí que pegou de surpresa ali o pessoal que acompanha esse segmento, o pessoal que gostava do conteúdo, né, do que o Gabriel Ganley produzia, oferecia, e ele que morreu então no último sábado. Causa da morte então não foi divulgada oficialmente e ele foi cremado hoje às 11 horas. Que descanse em paz, Gabriel Ganley, e força, claro, para os familiares e amigos do Gabriel. Agora sim, prosseguindo com as competições do futebol, vamos falar aqui da Libertadores, né? Tivemos na rodada passada, na rodada passada, Flamengo, Fluminense e Mirassol venceram na Libertadores. Cara, eu tô muito achando um barato, tô muito satisfeito pelo Mirassol tá tão bem, ter se recuperado tanto na Libertadores. Um time que já está praticamente garantido no mata-mata. O Corinthians e o Cruzeiro empataram na 5ª rodada da Glória Eterna. E o Palmeiras foi o único time que derrapou aí dos brasileiros. Perdeu pro Cerro Porteño em casa, 1-0 para o time paraguaio. Na 6ª e última rodada da fase de grupos, então, temos Flamengo e Cusco amanhã, já terça-feira, 21h30. Fluminense e La Guaira, quarta-feira, 21h30. Cruzeiro e Barcelona de Guayaquil, quinta, 21h30. Corinthians e Platense, quarta, 21h30 também. Palmeiras e Júnior Barranquilla, quinta, 19 horas. E Lanús e o Mirassol, amanhã, 19 horas. Lembrando, claro, que depois disso vai haver sorteio e aí vai começar o mata-mata da Libertadores, as oitavas de final já. Dos brasileiros, os que estão melhores aí no momento, né? O Corinthians já está classificado. O Flamengo também está bem. O Fluminense precisa se reabilitar. O Cruzeiro também não está mal. O Palmeiras vinha bem, deu essa tropeçada. E o Mirassol, que também já está com um pé nas oitavas, na fase de mata-mata. Já na Sul-Americana, na 5ª rodada, então, Galo, Botafogo e Grêmio venceram. São Paulo, Santos e Bragantino empataram. E o Vasco perdeu para o Olímpia. Na 6ª rodada agora, também a última da fase de grupo da Sul-Americana. Atenção, Atlético Mineiro e Puerto Cabello, quarta-feira, 19 horas. São Paulo e Boston River, amanhã, 19 horas. Vai ser aí o terceiro jogo, né, do Dorival à frente do São Paulo. Dorival que chegou assumindo lá o Roger Machado. O Dorival estreou empatando, quase perdendo em casa para o Milionários. Empatou agora, sábado, em casa com o Botafogo. Vamos comentar daqui a pouco esse jogo. E o Dorival, então, comanda o time pela terceira vez
nova passagem pelo tricolor paulista, amanhã, 19 horas. Santos e Deportivo Cuenca, amanhã, 21h30. Tá aí essa possibilidade, esse boato de que o Neymar vai jogar esse jogo, ou talvez será preservado também, porque o Neymar se apresenta. Se eu não me engano, o Neymar já se apresenta para a seleção no próximo... Logo depois, no dia seguinte a essa partida. O Santos segue sem vencer na Sul-Americana. Ficou no empate com o São Lourenço no último jogo, 2-2. O Santos não consegue vencer na Sul-Americana de jeito nenhum. Esse jogo é vida ou morte. Se o Santos não vencer, esquece, até porque já é o último jogo. Mas olha só, são 6 jogos na fase de grupo. O Santos já jogou 5, não venceu nenhum. E ainda assim o Santos ainda chega na 6ª rodada com chance de passar, nem que seja em segundo do grupo, para o mata-mata da Sul-Americana. Para você ver quantas oportunidades o Santos teve nessa fase de grupo da competição. Vamos ver então se o Neymar vai jogar, se não vai, né? Há aquele risco, aquele perigo do Neymar. Vai que o Neymar joga, machuca, precisam do cara 100%, né, apto. Que o Santos quer entregar, claro, ele 100% pro Ancelotti, para servir a seleção. Vamos ver o que vai acontecer com o Neymar e com o Santos essa semana. Caracas e Botafogo, quarta-feira, 19 horas, o Botafogo muito bem na Sula. Grêmio e Montevidéu City Torque amanhã, 19 horas. Vasco e Barracas Central, quarta, 19 horas. E fechando aí a rodada entre os brasileiros, Bragantino e Carabobo, quarta-feira, 21h30. Dos brasileiros na Sula, Botafogo e Grêmio são os que estão melhores, e o Botafogo ainda um pouco melhor do que o Grêmio, tá com 13 pontos, se eu não me engano, então, né, conseguiu converter em resultado um trabalho aí recente, e conseguiu tornar consistente o trabalho do Franklin, pelo menos aí à frente, ou melhor, dentro da Sul-Americana. Botafogo já com 1,5 pé nas oitavas da competição, então, Sul-Americana. E para fecharmos o Correio Esportivo dessa segunda-feira, Brasileirão, né? Vamos passar aqui da 17ª rodada. São Paulo e Botafogo ficaram no 1-1 no sábado. Esse jogo eu vi o finalzinho. Não estava vendo a partida, vi o finalzinho, deu tempo de ver ao vivo o golaço do Barreira. O São Paulo estava vencendo então até os 40 e pouco do segundo tempo. O Botafogo empatou. O São Paulo teve chance de sair com a vitória num contra-ataque depois desse gol do Botafogo com o atacante, o Tapia, né? O Botafogo teve chance de virar o jogo na sequência num contra-ataque com o Cris Ramos, que chutou para fora bem feio. E o Botafogo teve acho que 1 ou 2 gols anulados também nessa partida. Jogo agitado, mas valeu pelo esforço, pela entrega do Botafogo. Conseguiu sair com um empate. E o São Paulo, que foi, né, na verdade, dominou o primeiro tempo. E o segundo tempo o Botafogo foi melhor. Cada time foi melhor em um tempo. 1-1 no resultado final. O Vitória venceu o Internacional também no sábado, 2-0 lá em Salvador. O Mirassol buscando se tornar no brasileiro o Mirassol da Libertadores. Mirassol venceu o Fluminense por 1-0 lá no Maião. O Grêmio venceu o Santos 3-2. O Santos, que não vence na Sula, segue mal lá com a corda no pescoço no brasileiro. O Carlos Vinícius fez um gol muito bonito nesse jogo, assim, um cruzamento na área, ele de costas pro goleiro do Santos, ele conseguiu cabecear, fez um gol bacana sobre, então, a equipe do Santos. Flamengo e Palmeiras, que comentamos muito aqui com o Padre Rodrigo Sexta, ele que acreditava aí num jogo feio, empate, um jogo truncado, não foi nada disso, um sacode do Palmeiras para cima do Flamengo, 3-0, dentro do Maracanã. O Flamengo que teve o Carrascal expulso e o Palmeiras se distanciando muito na liderança agora, aí tá quase 10 pontos à frente do segundo colocado, que é o Flamengo. Um jogo assim que teve ali a sua polêmica, a sua catimba, né? Foi um jogo bem agitado e movimentado. Era, como eu chamei aqui, a final antecipada, melhor pro Verdão, 3-0. Cruzeiro e Chapecoense 2-1 ontem, vitória do Cruzeiro. Remo e Atlético Paranaense, o Furacão foi lá em Belém e venceu. Corinthians e Atlético Mineiro, vitória magra do Timão, 1-0, mais importante. O Vasco, que perdeu em casa pro Bragantino, 3-0. E o Coritiba e Bahia, que terminam, né? Que fecham a rodada ainda
agora à noite, no caso, o programa sendo gravado à tarde, fecham nessa segunda-feira, Coritiba e Bahia, às 8 da noite. Próxima rodada, 18ª, a última rodada do Brasileirão, antes da pausa para a Copa. Flamengo e Coritiba, sábado, 4 da tarde. Atlético Paranaense e Mirassol, sábado, 4 da tarde também. Grêmio e Corinthians, sábado, 5h30. Bahia e Botafogo, sábado, 5h30 também. Santos e Vitória, sábado, 9 da noite. Bragantino e Internacional, domingo, 11 da manhã. Vasco e Atlético Mineiro, domingo, 4 da tarde. Palmeiras e Chapecoense, encontro de dois gigantes do verde aí, né? Domingo, 4 da tarde. Cruzeiro e Fluminense, domingo, 8h30 da noite. Essa, então, a 18ª rodada do Brasileirão. Como eu falei, última já para pausa para a Copa. A Copa cada vez chegando mais perto. Já seleção já anunciada e a gente vai... Segundo pesquisas, aí 85% do país está desanimado, está desacreditado com a seleção, mas a Copa está aproximando e vamos ver o que vai acontecer. Enquanto isso, aí diversas seleções, a cada dia que passa, várias seleções estão anunciando os seus convocados. Teve aí Espanha, Alemanha, já teve a Suíça, né? Todo dia agora seleções anunciando os seus convocados lá para a Copa do Mundo, que começa dia 11 de junho. Esse foi então o Correio Esportivo dessa segunda-feira. Eu espero que você tenha curtido, que foi aí desde o Colégio Vicentina Santana aqui de Laranjeiras até a Copa do Mundo lá na América do Norte. Eu te vejo sexta-feira com mais um Correio Esportivo. Boa semana pra você, fica com Deus, até sexta-feira. Valeu, galera!